Olá, meu amigo, minha amiga, paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez vamos falar sobre por que usar citações de livros nas pregações. A Bíblia não é suficiente? É um tema interessante, viu, gente? Fica com a gente aí até o final. Mas antes de entrarmos neste assunto, eu já gostaria de pedir para você deixar o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber notificações todas as vezes que a gente fizer uma nova postagem aqui. Quando você deixa o seu like, o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, ele sobe no algoritmo e esse vídeo é recomendado para outras pessoas. Portanto, se você se sente abençoado com os nossos conteúdos aqui, dá aquela força, dá aquela moral. Eu sempre digo, é de graça, não custa nada, não vai cair seu dedo. Deixa o seu like aí. Dito isto, vamos para o que interessa, o conteúdo do nosso vídeo. Por que usar citações de livros nas pregações? A Bíblia não é suficiente? É claro que sim. A Bíblia é sem dúvidas autoridade máxima e ela é suficiente por si própria. Todavia, na hora de argumentar este recurso didático de citação de autores, é óbvio que desde que esteja dentro do assunto que você está ministrando e não sejam citações aleatórias só para demonstrar erudição, né? Mas na hora que você faz citações, esse recurso didático, né, ele fortalece a argumentação daquela pessoa que está pregando. Em outras palavras, quem está te ouvindo entende que quem está ministrando é alguém que se preparou dentro daquele assunto para ministrar. E de repente, uma citação vai corroborar de forma extraordinária com aquele assunto que está sendo dissertado dentro das Escrituras e se torna uma ferramenta didática extraordinária para isso, tá bom, pessoal? Vira e mexe, tem alguém que entra aqui no meu canal, cita embaixo, você prega bem, mas tem que parar de citar Flávio Joséfo. Para quem não sabe, Flávio Joséfo, por exemplo, foi um historiador que viveu do ano 30, ou seja, ali perto da morte de Jesus, até o ano 100 depois de Cristo. Ele cobriu todo o grande período, primeiro século da história da igreja, né? Embora ele seja um historiador dos hebreus, né? Ele vai ser um historiador romano que vai trabalhar para Roma, mas escrevendo a história dos hebreus, ele foi alguém indispensável na construção da história dos hebreus. Então, por isso, vira e mexe, eu cito ele nas minhas pregações, nos meus vídeos aqui. Por exemplo, o autor Gordon Fee, estou fazendo uma citação para corroborar com aquilo que eu estou dizendo. O autor Gordon Fee, ele diz na obra Entendes o que Lês que a Bíblia é a palavra de Deus escrita em palavras humanas. Ou seja, que no processo de transmissão da revelação bíblica, a revelação bíblica ela nos é transmitida dentro de uma acomodação, né, de uma linguagem humana para a gente entender. Nós somos homens e quando Deus vai revelar a sua palavra, ele nos revela dentro de uma acomodação de linguagem humanas para ficar entendível para nós que estamos ouvindo isso daí, tá, gente? É muito importante a gente compreender isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele vai usar várias citações do Antigo Testamento para fortalecer a sua alegoria, a sua mensagem. Por exemplo, quando ele vai falar lá em Gálatas, né, da lei, ele vai falar da lei e da graça, né? Ele vai usar o exemplo de Agar, a escrava egípcia, para figurar o tempo da lei, e vai usar Sara para figurar o tempo da graça. Ele vai usar Ismael, né, filho da escrava, para figurar aqueles que nasceram debaixo da lei, e vai usar Ismael, filho da livre, para argumentar aqueles que estão debaixo da graça, ou seja, estão livres da servidão. Diante disso, a Bíblia no Novo Testamento está cheia de citações, de exemplos do Antigo Testamento que tensionam cristalizar e consolidar uma ideia. Então as citações, elas são muito importantes. Aí talvez alguém diga para mim assim, Eliardi, mas Paulo usou a Bíblia para citar a Bíblia, tá? Paulo usou a Bíblia para escrever a Bíblia, tá bom, beleza.
coisa. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele vai fazer na sua época uso de diversas citações, e isso você só descobre lendo livros, né, de contexto histórico, para abalizar a sua teologia. Eu vou dar um exemplo aqui só para você entender. Quando Paulo escreve Romanos 7:24, que ele diz assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O contexto que gravita no capítulo 7 ali da carta aos Romanos, Paulo está falando de uma guerra do homem interior com o homem exterior, tá? Do homem espiritual com o homem carnal. É uma guerra interna que acontece dentro do ser humano. E quando Paulo vai citar Romanos 7:24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está fazendo uma citação que existia e era muito conhecida dentro da cultura romana. Afinal de contas, ele está escrevendo para os romanos, e os romanos conheciam o contexto. Você que é brasileiro talvez não conheça. De que Paulo estava falando? Paulo, por exemplo, estava falando de uma prática romana, quando os soldados romanos pegavam um assassino, no ato do assassinato, ele pegava aquele assassino, né, que matou a vítima, e pegava a sua própria vítima e amarrava um de frente para o outro. E aquele assassino que matou a vítima morria inalando o cheiro da sua própria vítima. Em outras palavras, esse assassino não ia para cruz, esse assassino não ia decapitado, ele não era decapitado, esse assassino morria completamente amarrado ao corpo da sua própria vítima. E essa expressão, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo não está dizendo quem me livrará da morte deste corpo, Paulo está dizendo quem me livrará do corpo desta morte. Eu estou morrendo amarrado ao corpo da minha própria vítima. É isso que ele está dizendo. Para quê? Para prefigurar, para simbolizar o velho homem e o novo homem. Quando o homem aceita Jesus, o seu velho homem é morto, ou seja, ele morre, né? Para que o novo homem ele ressurja, o velho homem tem que morrer. Todavia, eles estão intrinsecamente ligados. A velha criatura está ligada à nova criatura, o homem interior e o homem exterior, o homem espiritual e o homem carnal. E essa nova criatura, ela fica dizendo: quem me livrará do corpo desta morte? Todos os dias nós matamos a nossa velha natureza. Ele está falando de um conflito espiritual que existe dentro do ser humano. O novo homem precisa crucificar o velho homem. Então, Paulo está se apropriando de uma frase que era muito conhecida dentro do contexto romano para aplicar uma verdade eterna, uma verdade espiritual. Só para você ter ideia. Por exemplo, Jesus também foi um dos pregadores que mais fez isso no Novo Testamento. Por exemplo, quando Jesus fala em João, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus viveu dentro de um contexto agropastoril, ou seja, de um contexto rurícola, né? Um contexto rural. Em outras palavras, um contexto de plantação e cultivação de animais. Esse foi o contexto que Jesus viveu. E por diversas vezes, Jesus vai fazer uso do seu próprio contexto, citações do seu próprio contexto, para transmitir a verdade do reino. Olha a verdade do reino acomodada à linguagem humana. A Bíblia é a palavra de Deus escrita em palavras humanas, para haver uma comunicação, para haver uma boa didática na sua comunicação. Quando Jesus diz, eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, salvar-se-á, sairá e achará pastagem, naquela época existiam dois tipos de aprisco. Um era um aprisco local, onde ficava dentro da fazenda, geralmente dos donos de terras, de propriedades. Só que ovelhas são animais que comem bastante, então tinha horas que aquele pasto ele não era suficiente para as ovelhas que ali estavam. Então o pastor ele precisava se ausentar de dentro da fazenda para levar as ovelhas a pastos verdejantes. Davi vai falar sobre isso no Salmo de número 23. Às vezes ele precisa se ausentar da propriedade para levar as ovelhas às águas tranquilas. No entanto, tinha vezes que o pastor não conseguia voltar antes de anoitecer. Partindo desse pressuposto, o que ocorre?
era muito perigoso, uma vez que a ovelha ela é muito débil e completamente dependente da figura do pastor. Quando eu digo que ovelha é débil, eu estou falando no sentido literal, ovelhas são lerdas. Por exemplo, se um rebanho de cabra é atacado, elas se juntam e repelem, rechaçam o predador. Mas se um rebanho de ovelhas é atacado, elas se dispersam. Jesus mesmo disse que se ferir o pastor, se dispersam as ovelhas. A figura do pastor é indispensável para a ovelha. A ovelha ela é completamente dependente do seu pastor. Diante disso, queridos irmãos, para os irmãos terem ideia, quando a noite caía, ficava muito perigoso o pastor tentar voltar, porque estava escuro, era uma área rural, não tinha poste, não tinha luz. Então as ovelhas ficariam vulneráveis aos predadores. Partindo desta premissa, os pastores eles criavam apriscos improvisados, que eram muros de 60 centímetros aproximadamente, né, feito de pedra e de argila. Eles construíam esse aprisco improvisados, colocavam as ovelhas lá dentro, e como não tinha porta por ser um aprisco improvisado, o que o pastor fazia? O próprio pastor se abaixava de cócora e ele era a própria porta. O que Jesus está querendo dizer, em uma comunidade rural que entendia perfeitamente o que ele estava falando, ele está dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim entrará, salvar-se-á da noite, né, dos predadores da noite, sairá depois, no dia amanhecendo, e achará pastagem, campos verdejantes. Essa é a ideia daquilo que Jesus queria comunicar. Então Jesus está fazendo uso de alguns elementos culturais existentes na época para comunicar a sua mensagem. Um outro exemplo que eu quero te dar aqui, por exemplo, a carta de Judas, o penúltimo livro que antecede Apocalipse, né? Ele é um livro que faz citação do livro de Enoque, um livro apócrifo, ou seja, um livro que não está na Bíblia. Era um livro de caráter apocalíptico. Quem conhece a cultura judaica conhece o livro de Enoque. Então Judas está fazendo uma citação do livro de Enoque. Então, queridos, partindo dessa ideia, as citações elas são argumentos sim de autoridades. Elas não têm a autoridade que a palavra de Deus ela tem, mas elas são argumentos que vão dar autoridade, embasamento e vão fazer excelentes sínteses de ideias para a construção de uma excelente argumentação, tá? Diante disso, queridão, a Bíblia é importante sim, a Bíblia é indispensável sim, a palavra emana do texto sim, emana do texto, a Bíblia é suficiente sim, é suficiente, mas quando você usa citações, você fortalece a sua argumentação e qualquer pessoa que te ouvir vai saber que você é uma pessoa que sabe o que está falando, porque se preparou para falar aquilo que você está falando. Agora, obviamente, é o que eu disse no início do vídeo, as citações precisam coadunar, corroborar, concordar com a mensagem que está sendo pregada. Caso contrário, não fará o menor sentido. Dito isto, pessoal, este é o vídeo. Você, se assistiu esse vídeo e gostou, gente, é de graça, deixa aí o seu like, não custa nada, não vai cair teu dedo, senta o dedo aí, deixa o teu like aí. Você que não é inscrito, tá perdendo tempo, aproveite, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com geral aí, tá? E ativa o sininho para receber as notificações todas as vezes que a gente fizer uma nova postagem aqui, tá bom, pessoal? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.